E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2, verso 7 é um dos versos que eu gosto demais para meditação. Estamos aí nessas semanas, nesses dias que antecedem o Natal, citando um verso bíblico que aponta para o nascimento de Cristo. E aqui o nascimento de Cristo já aconteceu. Nós não sabemos se foi no dia 25 mesmo, mas não tem problema comemorarmos o Natal desde que Jesus seja o centro. Desde que Jesus seja o centro de todas as coisas. E aqui esse texto diz que ela deu à luz o primogênito. Envolveu em panos, dos panos ali, e o colocou numa manjedoura, um lugar babado pelos animais, onde os animais comiam, porque não havia lugar para eles na hospedaria em Belém. A pergunta é se há lugar para Deus nascer em nosso coração, para Jesus nascer em nosso coração. Essa é a grande pergunta. Há um lugar para ele nascer em nosso coração? Aleluia. Lá não houve um lugar, ele nasceu na hospedaria. O Rei do Universo não podia ir para um nível mais humilde da sua vida que diz respeito ao nascimento. Que Deus seja honrado, glorificado pelo nascimento de Cristo. Isso quer dizer, ele pode nascer em qualquer lugar. Se ele nasceu numa hospedaria, meu querido, minha querida, ele pode nascer em qualquer lugar. Essa é a palavra de Deus. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estamos indo aí para a reta final de mais uma leitura da Bíblia toda. Um estudo da Bíblia toda, um capítulo por dia. E vamos recomeçar, porque a gente não para de estudar. Já li a Bíblia. Não, você continua. E a gente quer dar um abraço forte a você que está na telinha, às 6 da manhã, às 13, você que está no NT Play conosco. Deus abençoe sua vida. Feliz Natal. E o nascimento de Cristo seja uma realidade aí no seu coração. Ele nasça e transforme, ilumine a sua vida, a sua família, seu trabalho, sua vida, afinal. Um abraço para você que está no YouTube também, e temos aí várias pessoas. Deixa eu ver aqui alguns nomes para dizer para você. A Paula Lima, olá, que Deus abençoe, ela faz uma oração para Deus nos ajudar no ensino. O Júlio César, também aqui deseja um dia feliz para todos. A Maria da Paz, Zélia Maranhão, Edu Moraes, Deus abençoe você que está com a gente. Mande sua mensagem para cá, seu texto bíblico, diga o nome dos seus amigos. Aí ontem vimos, né, sobre amigos, diga o nome dos seus amigos. E hoje nós vamos para Judas daqui a pouquinho, né? Judas, irmão de Tiago, irmão de Jesus. Esse Judas aqui é diferente daquele que se enforcou, né? Traz mensagens lindas, bonitas para todos nós aqui, pontos diferentes que não aparecem em nenhum outro lugar da Bíblia. Então não perca, aí depois do intervalo nós vamos ter isso. Mas antes deixa eu oferecer para você aqui esse curso bíblico Ensinos de Jesus, 18 lições. Isso aqui é um apoio dos Anjos da Esperança. Se você quiser saber mais dos Anjos da Esperança, vai aparecer o telefone aí também. Mas aqui você pode estudar 18 capítulos sobre o que Jesus disse sobre a morte. Eu gosto sempre de falar sobre a morte, que a morte é um divisor de águas, né? De águas, ressurreição, juízo, lei, igrejas, profetas, batismo, cuidado com o corpo, oração, perdão. Você preenche aqui no final. Você estuda, né? Preenche no final um questionário e ganha um DVD deste estudo bíblico, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta com Judas, esta carta que tem mais ou menos alguma coisa parecida, né? Foi escrito um pouco mais cedo, mas parecida, porque havia inimigos da igreja também pregando inverdades. Após o intervalo a gente vai falar sobre isso. Espero você. Olá, estamos de volta. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra. Para você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui na TV Novo Tempo, estamos no YouTube, estamos também no NT Play, esperando você para estudarmos juntos a Palavra de Deus. E agora é o último capítulo antes do Apocalipse. É o último livro antes do Apocalipse. Judas.
Judas deve ter sido escrito entre 40 e 80, a gente não tem certeza se foi antes ou depois da morte de Pedro, mas é uma carta encantadora, vai ainda falando sobre os problemas que havia entre os gnósticos ou entre os cristãos por causa dos gnósticos, inimigos que já estavam na igreja, uma questão da luxúria, não é? Desta visão equivocada do sexo. Também os mesmos princípios, né? Jesus não veio em carne, que a matéria é má, o espírito que há no corpo que é bom, que precisa ser liberto e tal. Então eles também já estavam ali. E este Judas é o irmão de Tiago, como diz aqui, é um meio-irmão de Jesus, não é? Possivelmente o seu pai, José, há uma denominação cristã muito grande que acaba dizendo que Maria não teve outros filhos, ela foi virgem, só teve Jesus, mas ela foi virgem a vida toda. Esse é um conceito que não tem base bíblica, isso é mais a tradição mesmo, não é, que fala sobre isso. E Maria poderia ter tido filhos com José depois que Jesus nasceu, e pode ser que seja esse o caso aqui com Tiago, nós já vimos, com Judas também aqui. Bom, mas dado esse panorama aqui rápido, vamos dar uma olhadinha nesta carta que tem 25 versículos. Então Judas, o irmão de Jesus, vai falar sobre 3 temas que não aparecem em lugar nenhum: sobre os anjos caídos, a disputa do corpo de Moisés e uma profecia de Enoque, que fala sobre a volta de Jesus. Bom, este aqui é o contexto, mais ou menos, o que aparece aqui. A primeira parte a gente pode chamar de luta. Havia uma luta, naquele tempo há uma luta hoje também, né? Há um exército, há um inimigo e existe a vitória. Então, quer dizer que esse exército vai vencer o inimigo e vai chegar à vitória. Você e eu fazemos parte deste exército vitorioso de Cristo Jesus. A vitória já acena otimisticamente para você, ela é garantida. A vitória com Cristo é garantida. Satanás nunca poderá lhe dar a vitória. Ponto. Ponto. Na visão bíblica, Satanás está derrotado. Não se alie a ele, porque ele só quer companhia, ele não quer ser destruído sozinho. Mas aí tem um exército, versos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Deus o Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz, o amor vos sejam multiplicados. Irmão de Tiago, aos chamados, aqueles que foram chamados, aos amados em Deus Pai. Ele coloca-se como um irmão nosso, não é verdade? Além de ser irmão de Tiago, ele também era um irmão nosso. Bom, o inimigo, né? Quem é o inimigo? A batalha da fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, nós cremos a mesma coisa, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, vamos lá, temos o exército que luta. Quem são os exércitos? Os amados, os chamados. Chamados em Deus, guardados em Cristo Jesus. Estes são, ou fazem parte do exército. Quem é o inimigo? O inimigo são aqueles que estão contra a fé, porque esta é a batalha da fé, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esta é a batalha, não a minha batalha contra o pecado, porque eu não vou vencer. Cristo tem que vencer por mim. É a batalha da fé. A batalha da fé me convida, me conclama a buscar a Deus todos os dias, através da palavra, da oração. Esta é a batalha da fé. Esta é a batalha que nós estamos sendo conclamados, né? E os inimigos quem são? Verso 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação,
os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso culto soberano para o soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quem são os inimigos? Os inimigos estão aí, são aqueles que são dissimulados. Dissimulados. Eu estava numa farmácia esses dias, entrando numa farmácia, estacionei o carro, fui caminhando para a porta da farmácia e duas moças novinhas, bem novinhas, 15 anos por aí, estavam subindo a rua. Enquanto eu saía do carro, elas passaram por mim e uma estava contando alguma coisa para outra e essa outra reagia com um palavrão. Um palavrão, eu não tenho coragem de falar palavrões, mas um palavrão muito forte, muito forte. Uma garota bonita, com um rosto angelical, novinha, 14, 15 anos, mas assim, para se impor na sociedade, para agir como as outras agem, talvez, colegas, algumas colegas da turma, não todas, claro, mas então se impõe. Esses dias por aí, alguém me contava que uma garota, amiga da sua filha, estava com um problema sério com cigarros eletrônicos. E eu falei, em algum momento tem que falar sobre isso. Há uma mania agora entre meninas e meninos de 12 anos, 13 anos, de fumar cigarros eletrônicos, porque eles não matam. Ora, eles também têm nicotina. Um grau bem menor. E tem outras coisas perniciosas. Com 12 anos. Para quê? Para quê? Então, pessoas dissimuladas entram em nossos meios e disseminam essas ideias. Esses dias ouvi, já há muito tempo, mas enfaticamente a boca livre. Tem mais designações, não vou falar aqui agora. Mas o BV, boca livre. Boca virgem, aliás, não é livre. BV, boca virgem. Nunca beijou ninguém? O que é isso? Vai beijar alguém, beija uma amiga. Você, mulher, beija uma amiga para treinar. Beija um colega, um homem, você é homem, beija. Boca virgem, você é boca virgem? Nada. A pressão do meio é muito forte para tudo, para beber bebida alcoólica. O que eu vou ganhar? Eu vou ganhar o prestígio do meu grupo. São dissimulados, agentes do mal, que vivem nos convidando. Vamos no happy hour, toma só um golinho de vinho aí, rapaz, só para ter mais saúde. Ai, garota, toma aí, você nunca toma nada. Nós somos assediados de todas as maneiras e o inimigo não brinca não, viu? O inimigo não brinca. Vamos para um Grécia, outro país, vamos pegar aí, pegar alguém aí. Não, mas nós somos casados, não tem importância, aqui não tem problema, a gente pega alguém, paga, ninguém vai saber. São dissimulados. Então aqui certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ímpios, para nos desviar o caminho, inimigos da graça, enganadores. Exemplos de punição dos ímpios agora. Então quero, pois, lembrar-vos, diz aqui João, agora é Judas, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando do Egito, destruiu depois os que não creram. Então há uma punição. Haverá vitória para aqueles que ficarem firmes. E haverá punição para aqueles que não andarem nos caminhos. Então ele cita aqui o exemplo. Vai falar dos anjos agora. E há anjos, verso 6, os que não guardaram o seu estado original. São anjos que caíram. Anjos pecadores. Aqui tem gente que faz uma salada aqui tão feia. Mas é só ler o texto aqui. Anjos que não guardaram o seu estado original. Qual é o estado original? Paz com Deus. Anjos que estão aqui na terra, espalhados aí. Anjos que estão do nosso lado tentando nos desviar, chamar a atenção, fazer-nos tropeçar. Então, esses anjos que não guardaram o estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, quer dizer, o céu, o reino de Deus, ele tem guardado sob trevas.
em algemas eternas para o juízo do grande dia. Algemas eternas é algemas que não saem mais. Os anjos maus estão perdidos até o dia do juízo. Vai ter juízo? Vai. Então, esses dissimuladores que colocam mentiras vão ser condenados? Vão ser condenados. Vai ter juízo. Aí ele menciona aqui Sodoma e Gomorra também, as cidades circunvizinhas, que haviam se entregue à prostituição, o exemplo do fogo eterno. Assim será o fogo eterno. Queimou, acaba, né? Fogo não é eterno, queimando a vida toda. Sodoma e Gomorra, que como disse, são exemplos do fogo eterno. Queimou, resolveu, acabou com aquilo. Ele é eterno porque vai acabar com as coisas eternamente. Não que ele vai ficar queimando eternamente. E aqui estão os apóstatas. A estes da mesma sorte, verso 8, quais sonhadores, alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, é um outro assunto que só aparece aqui na Bíblia, não se atreveu a proferir infamatório contra ele. Contra quem? Contra o diabo. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Pronto, não precisa falar tudo de mal, o Senhor te repreenda, você está precisando de repreensão. Não vai haver juízo para o diabo. Houve juízo para o diabo nas vários momentos, está havendo juízo para o diabo em vários momentos, mas o juízo final ainda o aguarda. Ainda o aguarda. Então o corpo de Moisés foi disputado. E estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. Os falsos profetas que não entendem, difamam, denigrem, diminuem, não é? São brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles! Verso 11, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, ganância, caminho de Balaão, e Corá, a revolta que Corá teve. Então, há uma hipocrisia deliberada neles. Hipocrisia deliberada. Estes homens, os apóstatas, os falsos mestres, os falsos pregadores, são como rochas submersas. Tá lá. São pastores egoístas que apacentam, pastores que a si mesmos se apacentam. Nuvens sem água, árvores sem frutos, ondas bravias do mar, estrelas errantes. Verso 13, lá no verso 16 também aparece murmuradores e aduladores. Esses são os falsos. Esses são os, cuidado com esses camaradas, porque esses são os falsos. Vai falar sobre Enoque também, a profecia de Enoque, verso 14, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Ele vem. Vem, esses ainda são murmuradores, descontentes, andam segundo as suas paixões. São os falsos. São os falsos. E terminando dizendo assim, você não precisa tropeçar, tem a palavra de Deus. Lembra quem deu a palavra, lembra o que disseram os que deram a palavra. Haverá escarnecedores nos últimos dias, mas fique firme e lembre-se por que disseram isso. São esses os que promovem divisões sensuais, são gente ruim, mas vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne e pelo pecado. E aí tem a doxologia final, o único Deus e tal. E Judas, preocupado, dando instruções, falando sobre o juízo, falando que há uma batalha da fé. E para essa batalha da fé, para vencermos essa batalha da fé, somente estando em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai querido, te agradecemos pelo estudo do livro ou da carta de Judas, que possamos ser fiéis, nos lembrarmos da palavra, que possamos ter cuidado com os apóstatas, com aqueles que são dissimulados, que nos levam para o erro, para o descaminho, para estarmos longe do Senhor. Abençoa a nossa vida, Pai querido.
e dá-nos a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém. O programa segue, eu fico por aqui. Deus te abençoe. Até amanhã. Apocalipse. Eba! Chegamos lá, o último livro da Bíblia. Te vejo amanhã. Abraço. Existem duas razões principais para alguém obedecer, ou por amor ou por medo. Infelizmente, durante o período da Idade Média, se popularizou a imagem de pessoas desobedientes queimando nas chamas do inferno eternamente. E por causa dessa teologia infernal, muitos seguiam a Deus somente por causa do medo do fogo eterno. Em nossos dias, o medo ainda é usado como instrumento religioso para se conquistar novos seguidores. A teologia do fogo eterno está presente em muitos púlpitos descrevendo pessoas sendo punidas por toda a eternidade. Porém, a descrição de indivíduos sofrendo eternamente vai na contramão do Deus de amor descrito nos evangelhos. O Deus da Bíblia que ama o pecador e sofre com o sofrimento humano não se encaixa dentro da descrição medieval de um ser todo-poderoso sempre disposto a castigar os pecadores. Como então entender as passagens bíblicas que falam sobre o fogo eterno? No livro de Judas encontramos uma boa explicação. No verso 7 encontramos um exemplo bíblico de cidades que foram punidas com fogo eterno. Veja: como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O Antigo Testamento conta a história de Sodoma e Gomorra, as quais por causa da desobediência foram castigadas pelo fogo, chamado neste texto de fogo eterno. Porém, um detalhe importante é que, quando acompanhamos a história destas cidades, descobrimos que elas não ficaram queimando para sempre pelos séculos dos séculos. Pelo contrário, elas viraram cinzas e nunca mais foram habitadas. Segundo diversos historiadores, a provável localização atual de Sodoma e Gomorra é na região conhecida como Mar Morto. Ou seja, no local onde elas existiam, nunca mais foi construído nada. Elas eternamente deixaram de existir. Desta forma, quando analisamos o contexto histórico e textual, percebemos que o fogo eterno na Bíblia não é um fogo que queima para sempre, mas um fogo cujas consequências são eternas. A Bíblia afirma que no juízo final, todos os pecadores serão lançados no fogo eterno. Porém, isso não quer dizer que eles ficarão queimando para sempre, mas que sua morte será eterna. Isso nos ensina que no campo espiritual nossas decisões trazem consequências eternas.